Há um lugar no mundo onde guerras parecem distantes, onde o ar é puro, a água é abundante e a civilização pode desaparecer sem deixar vestígios imediatos. Um arquipélago isolado no fim do planeta, sem fronteiras terrestres, sem vizinhos hostis, sem grandes bases militares inimigas por perto. Durante décadas, esse lugar foi apenas um paraíso remoto, um cenário digno de filmes de fantasia. Mas, silenciosamente, ele se tornou algo muito mais importante. Um possível refúgio final da humanidade. Nos últimos anos, algo incomum começou a acontecer ali. Aviões privados pousando com frequência crescente, helicópteros cruzando regiões rurais praticamente vazias, compras de propriedades gigantescas feitas por empresas desconhecidas, registradas em paraísos fiscais, com donos impossíveis de rastrear. E quando os nomes por trás dessas aquisições começaram a surgir, uma conclusão perturbadora ficou evidente. Algumas das pessoas mais ricas e influentes do planeta estavam comprando terras naquele lugar. Não para investir, não para turismo, não para a agricultura, mas para sobreviver. Enquanto a maioria da população mundial se preocupa com inflação, eleições e crises do cotidiano, uma elite minúscula parece estar se preparando para algo muito maior. Algo irreversível. Esse lugar é a Nova Zelândia. Localizada no Pacífico Sul, a milhares de quilômetros das grandes potências, ela reúne características quase impossíveis de replicar em qualquer outro país. É isolada o suficiente para escapar de guerras globais. Fértil o bastante para produzir alimentos localmente. Pouco populosa, o que reduz tensões sociais extremas. E politicamente estável. Em cenários de colapso global, seja nuclear, climático ou pandêmico, muitos especialistas consideram a região uma das últimas habitáveis. E os bilionários sabem disso. Relatórios imobiliários mostram que propriedades rurais imensas passaram a ser adquiridas discretamente por estrangeiros ultra-ricos. Algumas dessas propriedades têm tamanho comparável a cidades inteiras. Mas a terra é apenas a superfície da história. O que realmente chama a atenção está escondido abaixo dela. Empresas especializadas em construção de bunkers de luxo confirmam um aumento explosivo na demanda por estruturas subterrâneas privadas. Esses não são abrigos improvisados. São instalações capazes de sustentar vida humana por anos, ou até décadas, sem contato externo. Sistemas independentes de energia, reservatórios massivos de água, estoque de alimentos para longos períodos, centros médicos completos, salas de controle de segurança, portas blindadas de nível militar. Alguns incluem até piscinas, cinemas e jardins artificiais. Cidades subterrâneas para poucos escolhidos. Executivos do setor de tecnologia, fundos de investimento globais e magnatas industriais aparecem repetidamente entre os clientes dessas construções. Muitos exigem anonimato absoluto. Para eles, o dinheiro já não serve apenas para conforto. Serve para comprar tempo. Tempo após o colapso. Moradores locais relatam mudanças estranhas, estradas privadas sendo ampliadas, cercas eletrificadas surgindo em propriedades antes abertas. Segurança armada patrulhando áreas rurais onde quase nunca havia movimento. Alguns dizem que as construções ocorrem principalmente à noite. Outros afirmam que helicópteros chegam sem identificação. O governo neozelandês percebeu o fenômeno e tentou restringir a compra de terras por estrangeiros. Mas, para indivíduos com fortunas maiores que o PIB de muitos países, sempre existem caminhos alternativos. Empresas intermediárias, parcerias locais, fundos de investimento mascarados. A corrida não parou. Mas por que exatamente esse movimento começou? Para entender isso, é preciso olhar para o mundo sob a perspectiva das pessoas mais poderosas da Terra. Bilionários não pensam em décadas, pensam em séculos, pensam em cenários extremos.
Relatórios confidenciais de análise de risco global consideram possibilidades que raramente chegam ao debate público. Guerra nuclear entre superpotências, colapso climático irreversível, pandemias muito mais letais, falência sistêmica da economia mundial e até perda de controle sobre inteligências artificiais avançadas. Para alguém com recursos praticamente ilimitados, ignorar esses cenários seria irracional. Preparar-se para eles é apenas lógica. Alguns desses magnatas chegaram a contratar especialistas em sobrevivência, ex-militares e consultores de segurança para simular situações pós-colapso. E as perguntas que fizeram são profundamente reveladoras. Como manter segurança quando o dinheiro perder valor? Como impedir motins dentro do próprio bunker? Como garantir lealdade quando não existir mais governo nem lei? Essas não são perguntas de quem planeja férias. São perguntas de quem imagina o fim da ordem mundial. Existe um detalhe particularmente perturbador nessas consultas. Muitos estavam menos preocupados com ameaças externas e mais preocupados com seus próprios guardas, porque em um mundo devastado, armas e treinamento podem se tornar mais valiosos que riqueza. Alguns chegaram a considerar mecanismos de controle, como pagamento antecipado, famílias dos seguranças alojadas no bunker ou sistemas de acesso que só os proprietários poderiam operar. Esses planos revelam algo inquietante. Eles não esperam apenas sobreviver. Esperam sobreviver cercados por pessoas potencialmente desesperadas. Enquanto isso, o resto do mundo segue normalmente. Cidades cheias, aeroportos lotados, redes sociais fervilhando. Mas crises globais recentes mostraram como a normalidade pode desaparecer rapidamente. Pandemias paralisaram países inteiros em semanas. Conflitos regionais alteraram cadeias de suprimento globais. Desastres climáticos tornaram regiões inteiras inabitáveis. A ideia de um colapso total já não parece tão distante quanto no passado. Ainda assim, existe uma ironia profunda nessa corrida por refúgios isolados. Nenhuma ilha é completamente autossuficiente. Mesmo a Nova Zelândia depende de comércio internacional, tecnologia importada e estabilidade global. Um colapso extremo poderia afetar agricultura, energia e infraestrutura. Alguns especialistas acreditam que esses bunkers são mais psicológicos do que práticos. Uma tentativa de comprar sensação de controle diante de um futuro imprevisível. Outros discordam completamente. Eles argumentam que, em cenários de caos generalizado, qualquer vantagem geográfica ou tecnológica pode significar a diferença entre sobreviver ou desaparecer. Talvez nunca saibamos qual dessas visões está correta. Mas o fato de que indivíduos extremamente informados e conectados ao centro do poder global estão investindo bilhões nesses refúgios levanta uma pergunta inevitável. O que exatamente eles sabem que nós não sabemos? Talvez nada. Talvez apenas o mesmo que qualquer analista atento pode perceber. O mundo está mais interconectado, mais complexo e mais vulnerável do que nunca. Ou talvez eles tenham acesso a avaliações de risco que jamais serão divulgadas publicamente. Independentemente da resposta, uma coisa é certa. Quando as pessoas mais poderosas da Terra começam a se preparar para fugir, isso raramente acontece por acaso. E se um dia aviões privados começarem a desaparecer em direção ao sul, levando consigo alguns dos nomes mais influentes do planeta, talvez seja tarde demais para perguntar o motivo. Se você quer descobrir os segredos mais perturbadores, fascinantes e ocultos da história e do mundo moderno, inscreva-se no canal Oculto.